E nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 8, será lida a Santa Escritura. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, nós ouviremos a palavra de Deus a partir do versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz da terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Todos comigo, 20. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. Fechemos os olhos, falemos com o Senhor uma vez mais. Bendito Senhor, nós estamos diante da Tua santa e excelsa palavra. Fala conosco nessa manhã. Tem misericórdia de mim. A Tua palavra que muitos disse que muitos de nós não nos deveríamos tornar mestres, expositores, porque receberíamos maior juízo. Não nos deixa nunca neste púlpito adulterar a Tua palavra. Nós queremos sempre dar a ela o lugar que lhe corresponde, o centro de todas as coisas, porque nela o Senhor se revela a nós. Eu quero te pedir, Deus, ó Pai, então que o Senhor não me permita atrapalhar a Tua palavra nessa manhã, mas que Cristo seja exaltado nesta manhã. Que ao ouvir essa exposição das Escrituras, a igreja tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. E que a igreja seja animada, seu coração seja aquecido, para que ela se desperte com alegria para celebrar o Natal. E depois de ouvir esta mensagem, como resposta ao que nos falaste, que o coral cante com todo o seu ser. Que a igreja te adore em espírito e em verdade. E que tu nos recebas, porque tu enviaste teu Filho para morrer por nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Nós oramos, imploramos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quem acha que a celebração do Natal não é bíblica, nunca leu os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Há uma modinha na Igreja Reformada, nos dias de hoje, dizendo que nós não deveríamos celebrar data nenhuma, e nem o Natal. Mas quem fala esse tipo de coisa não conhece bem as Escrituras. Porque quando você abre a Bíblia, nos 2 primeiros capítulos de Lucas, você vê o Deus eterno celebrando intensamente a vinda do seu Filho ao mundo. E no texto que nós lemos, irmãos, depois que o Senhor Jesus nasceu, estavam aqueles pastores no ostracismo, na frieza do deserto, naquela região de Belém, na Judéia, e aparece a eles o anjo, dizendo a eles que estava nascendo o próprio Filho de Deus. E o imperativo que o anjo traz para o meu coração,
para o seu coração nessa noite, nessa manhã é simples. Celebre o Natal. Celebre o Natal. Como, pastor, celebrar o Natal? Em primeiro lugar, a Escritura nos diz, surpreenda-se. Como celebrar o Natal? Surpreenda-se. A palavra nos conta, amados irmãos, que naquela região estão aqueles pastores nos campos guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Lá estão eles no costume da solidão, da frieza da noite, da tranquilidade do deserto. E o texto nos diz que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e a palavra diz que eles ficaram tomados de grande temor. O anjo lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, irmãos, diz a Bíblia, apareceu com aquele anjo uma multidão, milhares, uma milícia celestial, louvando a Deus e cantando, glória, glória a Deus das alturas. Os pastores ficaram perplexos. Irmãos, e todas as vezes que Jesus se manifesta, é para nos deixar perplexos e surpreendidos. Quando Zacarias entra para oferecer o seu sacrifício único da vida, Gabriel aparece para aquele velhinho, dizendo que ele vai ser papai. Ele fica assustado, ele diz, eu sou homem velho, minha mulher é estéril. E Gabriel fala para ele, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, você vai ficar mudo até seu menino nascer. Quando Maria recebe a visita de Gabriel, e ele diz a ela que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, ela diz, como será isso? Eu não tenho contato com homem algum. Quando Maria vai visitar Isabel, já grávida de 6 meses, Maria entra e a saúda, e Isabel, perplexa, diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre, e de onde me provém que me venha me visitar a mãe do meu Senhor, porque quando eu ouvi a voz da tua saudação, a criança saltou dentro de mim. Maria, perplexa, canta o Magnificat. Depois, Zacarias tem sua voz recuperada quando João Batista nasce e a multidão fica perplexa. E agora os pastores veem a glória do anjo, milhares de anjos dos céus, todos surpresos com a chegada do Filho de Deus. Nós celebramos o Natal, irmãos, porque nós fomos surpreendidos com a bênção da salvação. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno e Deus nos amou e mandou o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. É por isso que não tem como me acostumar com a fé cristã. É por isso que não tem como eu viver uma religião fria e morta. É por isso que não tem como não ser apaixonado por Jesus. Porque quando nós pensamos na maldade do nosso pecado, e quando nós pensamos num Deus que nos ama e manda seu Filho para morrer na cruz por nós, nós vamos ficar perplexos todos os dias, porque este Deus não desiste de nós. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá a vida eterna, Ele vai conosco todo dia e Ele está comprometido a nos levar para o céu. Portanto, meu irmão, neste tempo do Natal, surpreenda-se com o grande amor de Deus por você. Se arrependa dos seus pecados e se levante para glorificar ao Senhor, porque Ele te amou e mandou o seu único Filho para morrer na cruz para te salvar. Como celebrar o Natal? Surpreenda-se! Contudo, você pode me perguntar, o imperativo é claro, celebre o Natal. Como celebrar o Natal, pastor? Busque! Em segundo lugar, o nosso texto diz busque. Versículos 15 e 16. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e a José e a criança deitada em manjedoura. Os pastores reagem com fome de Deus. Quando eles têm aquela grande revelação, eles olham uns para os outros. O que nós vamos ficar fazendo aqui? O próprio Filho de Deus se manifestou. Vamos correr,
vamos até Belém, vamos conhecê-lo mais, vamos estar próximos dele, vamos contemplar esta grande maravilha e conhecermos o Salvador do mundo. Se você quer aprender a celebrar corretamente o Natal, busque a presença de Jesus. No ano 2015, meus amigos e irmãos, eu tive o privilégio de fazer parte de uma caravana de 60 pastores que visitaram a Coreia, para conhecer as grandes igrejas que experimentaram o avivamento. No primeiro dia de madrugada, ali nós fomos numa reunião de oração com 5.000 pessoas. A presença de Deus era perceptível naquele lugar. Estar na igreja presbiteriana Sarang, a maior igreja presbiteriana do mundo, que tem mais de 100 mil membros, com 40.000 pessoas, 50.000 pessoas num só domingo, foi para deixar-nos muito perplexos. Ver o pastor titular da Sarang nos 4 cultos da igreja, batizar 500 membros em cada um dos cultos, eu nunca tinha visto isso, 2.000 pessoas sendo batizadas num só domingo. É claro e visível o sinal da intervenção de Deus ali. E nós, pastores brasileiros, fomos buscar para ver o que Deus estava realizando naquele lugar, porque nós desejamos experimentar o avivamento aqui. Pois bem, aqui está no texto quem é infinitamente maior do que os coreanos e do que o avivamento da Coreia. E os pastores, amados irmãos, largam tudo o que estão fazendo e vão buscar a Jesus, porque é importante conhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você chegou nesse templo hoje desiludido, entristecido, angustiado, disse, vou ouvir a cantata para ver se o meu coração se alegra. Jesus diz a você nessa manhã, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Se arrependa hoje dos seus pecados. Busque a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A palavra dele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí no seu banco, diga nessa manhã, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salva-me, Deus. Eu quero conhecê-lo mais, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Se você fizer assim, você vai receber a bênção da vida eterna nessa manhã. Você terá paz com Deus, você será habitado pelo Espírito Santo e a presença de Deus nunca mais se apartará de você. Celebre o Natal. Como? Surpreenda-se, busque. Como celebrar o Natal, pastor? O texto da palavra de Deus nos diz em terceiro lugar, proclame. Como celebrar o Natal? Proclame. Depois que viram a Jesus, versículo 17 e 18 disse, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, quando nós recebemos uma bênção maravilhosa, nós não podemos ficar calados. Os pastores viram o próprio Filho de Deus e foram à vila de Belém dizendo, pessoal, aconteceu um milagre. Nós estávamos fora da cidade, apareceu um anjo, falou que o Filho de Deus tinha nascido em Belém. Nós fomos buscar um menino e lá está. Deus nos amou, teve misericórdia de nós, mandou o seu Salvador ao mundo. Todos nos arrependamos dos nossos pecados, confiemos na promessa de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que mandou ao mundo o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que em todos os nossos cultos nós abrimos o livro e pregamos o Evangelho, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Se você quer celebrar o Natal, fale de Jesus para os seus amigos, fale de Jesus para os seus familiares, fale de Jesus para os seus vizinhos, diga a eles que nunca ninguém os amou como o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Que nesse Natal você louve o Senhor, proclamando a todos que eles podem ser salvos se eles se arrependerem e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ah, queridos irmãos, nós precisamos proclamar o Evangelho. Vejam bem como está linda a nossa igreja. Nos últimos domingos, ela tem estado cheia. Semana passada, eu recebi na porta daquela igreja um dos melhores elogios que um pastor pode receber.
Uma irmã muito querida passou por mim e falou assim: pastor, a igreja está muito linda, eu quero dizer para o senhor, é doido. Eu falei: louvado seja Deus, irmã. O senhor é muito doido, pastor. Mas louvado seja Deus. Eu falei: obrigado por esse elogio. Porque por causa dessa doidura o evangelho tem sido pregado aqui. E Cristo tem abençoado a nossa igreja. Então, um dos melhores elogios que eu recebi é que eu sou doido de amor por Jesus, irmão. Quero ser até o final da minha vida. Que Deus nos dê a bênção de sermos considerados loucos para este mundo, porque proclamamos que Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Celebre o Natal. O nosso texto nos diz: surpreenda-se, busque, proclame. Mas, em último lugar, como celebrar o Natal? O texto nos diz: agradeça. Como celebrar o Natal? Agradeça. Versículo de número 20. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e como lhes fora anunciado. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, seu coração está grato nesta manhã? Você está agradecido pelo perdão de pecados que recebeu? Você tem agradecido o grande amor de Deus por você? E o cuidado que Ele tem com você a cada dia? Irmãos, o Senhor tem nos coberto de bênçãos. E quantas vezes nós somos mal agradecidos? Os pastores voltaram para casa glorificando e louvando a Deus, porque eles tinham visto, porque eles tinham ouvido e porque eles tinham recebido a notícia da salvação. Muitas vezes nós somos como aquela menininha que foi à feira com a sua mamãe e recebeu uma laranja de presente do feirante. Ela era tão bonita e o feirante: toma aqui, menininha linda, eu quero te dar uma laranja de presente. E aí a mamãe, querendo mostrar que a filha era educada, virou para ela e falou assim: como se diz quando você recebe um presente como esse? Ela olhou para o feirante e falou assim: descasca! Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus está nos cumulando de bênção e nós não agradecemos pelas bênçãos que Ele nos dá. Mas que nessa manhã você agradeça porque Deus te amou e mandou o único filho dele para morrer na cruz, para pagar os teus pecados. Pastor, como celebrar o Natal? Surpreenda-se, busque, proclame e agradeça. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um feliz e abençoado Natal.